Bom dia, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro DataCast. Agradecemos muito a participação de vocês aqui com a gente nesse dia muito especial. Então, antes da gente começar a falar, apresentar nossas convidadas, antes de apresentar um pouquinho do nosso tema, queria me apresentar, né, para quem ainda não me conhece. Eu sou a Carol, sou psicóloga, trabalho aqui na área de recursos humanos, focada em desenvolvimento de pessoas, junto com a equipe da Elisângela e da Ângela, que está aqui também comigo hoje. Bom dia, tudo bem? A gente está muito feliz de estar podendo estrear o nosso projeto com essas duas convidadas maravilhosas. Então, eu sou a Ângela, sou psicóloga também, trabalho aqui no RH da Datacom. E hoje é um dia muito, muito especial e não poderia estrear em outro dia, né, esse nosso encontro. Por que é especial, Carol? Porque hoje a gente está no Dia Internacional da Mulher, né? Então a gente parabeniza muito todas as mulheres que estão nos assistindo, todas as mulheres que fazem uma baita diferença no nosso dia a dia. Somos muito gratas, inclusive, pelas nossas convidadas que estão aqui. Mas antes de passar a bola para elas, a gente queria falar sobre o tema. Hoje a gente fala sobre os papéis da mulher e o impacto que esses papéis causam na vida das pessoas, principalmente dessa pessoa feminina, né? Que a gente vai falar bastante hoje. E também é nosso primeiro episódio. Verdade, a gente tá muito empolgada com esse projeto, a gente tá muito feliz, a gente preparou ele com muito carinho aí pra todo mundo. Então, tenho certeza que hoje a gente vai arrasar. É uma arte ser mulher, né? É uma arte, a gente passa essa bola agora para as meninas também poderem se apresentar. Muito obrigada por terem aceitado o convite, por estarem aqui com a gente hoje também. Luanda, muito obrigada por ter vindo. Se quiser falar um pouquinho de ti também. Então, bom dia, né? Eu sou Luanda, eu sou psicóloga, sou terapeuta de mulheres, né? E caminhei uma longa jornada para estar aqui hoje sentada na frente de vocês falando sobre posicionamento feminino, né? Empreendedorismo feminino, papéis do feminino. Estou muito grata pelo convite de vocês, tá? Por essa ponte para que a gente possa dar voz às nossas causas, né? E trago aqui hoje uma intenção de trazer uma clareza, né, sobre o feminino hoje, né, e sobre esse movimento que a gente busca, né, que é estar no nosso lugar, né. Oi, estou muito feliz por estar aqui, fiquei muito feliz também com o convite. Então, vamos começar pelo começo das apresentações. É verdade, vamos lá. Bom, eu tenho 28 anos, sou casada com o Diego, mãe da Ceci, de 3 aninhos. E a minha intenção, assim, com o meu trabalho hoje na internet, realmente é inspirar outras mulheres depois da maternidade. Porque a gente sabe que não é fácil todos os papéis de ser mãe, dona de casa, esposa, amiga, filha. E pra gente poder levar isso de uma forma leve, então espero contribuir hoje aqui também, junto com a Luanda. E aí, ao decorrer, a gente vai falando melhor. Acho que é importante, assim, para além dos papéis, né, eu também sou mãe, né, a gente estava até falando aqui antes de iniciar. Sim. Perguntar, quantos anos tu tem? Eu tenho 43 anos, né, eu tenho 2 filhas, uma de 20 anos e a outra de 23, né, sou casada com o grande amor da minha vida, né, Ai, então, que assim, tô nesse lugar, assim, né, de uma mulher que já caminhou bastante, que tem muito a contribuir nesse espaço, né, nesse lugar do feminino. Então, vamos, né? Vamos. Para esse nosso momento. Que legal, que legal. Eu acho que é muito importante isso que vocês estão trazendo, porque talvez o pessoal que tá assistindo a gente, né, inclusive já sigam lá, se inscrevam lá no canal da Datacom, né, para poder acompanhar, que nós vamos ter muitas novidades. Eu acho que é super importante isso que vocês estão trazendo, porque as pessoas olham pra vocês, e talvez muitos tenham colocado ali pra seguir vocês nas redes sociais, né? E dizem, meu Deus, né? Meu Deus. Uma influenciadora ali, né? Criadora de conteúdo, a outra, né? Uma terapeuta holística e um monte de coisa. E as pessoas não entendem que isso faz parte de uma trajetória, né? Isso é uma construção. Então, eu acho que é muito legal a gente começar por aí, né? Como é que isso se deu, né? Como é que começou essa Luanda e a Mayara aí a trazerem essa contribuição para as pessoas? Olha, até eu estava comentando com a Carol antes de entrar, né? Hoje é um dia importante, me veio essa memória no dia 8 de março, há cerca de 6 anos,
eu fiz uma transição de carreira, né? Foi o dia que eu encerrei um ciclo numa empresa em que eu trabalhei, né? Uma empresa que foi muito importante na minha história. E foi aí que eu transitei, né, para esse movimento de terapeuta, né? De psicóloga, de terapeuta. E isso foi se afunilando na direção de mulheres, né? Então, é uma construção, né? O papel diz do meu movimento no mundo, de como eu me movimento, né? Aonde que vai a minha energia. E hoje a minha energia vai na direção de outras mulheres para trazer esse alinhamento, esse posicionamento. A gente vai estar falando hoje aqui também, né? Quando a gente não está em alinhamento com o nosso feminino, a gente se ancora muito nos papéis, né? Que nos foram apresentados no mundo. A gente vai... enfim, né, trabalhar, buscar por esse lugar dos cargos, né, e a gente tá nessa busca desse desse separa, lugar. né, o que é da mulher, o que não é da Isso. mulher, a gente faz essa separação muito, né. Exatamente. E a gente muitas vezes fica em desequilíbrio, né? Isso. Nos Porque a papéis. gente até se dá conta de que não somos super mulheres. Exato. Somos mulheres comuns, É. né? E isso faz parte também, esse desempenhar de papéis, esse entendimento de qual que é o meu lugar também no mundo, né? De qual é o meu lugar. E teve... É recente, né, a inserção da mulher no mercado de trabalho, né, em termos de existência, né? Então, se a gente for pensar o quão desafiador é e que nós tivemos que ir para o mundo, assim, não como mulheres, né? A gente precisou ir para o mundo como homens para trabalhar. Né? E hoje tem muita confusão ainda sobre quando se fala a mulher quer igualdade. Não é igualdade, né? Porque nós não somos iguais. Né? Nós somos diferentes do homem biologicamente, né? E o que move a nossa energia é a sensibilidade. E quando nós confundimos isso com fraqueza, nós nos perdemos. Verdade. E eu acho que algo interessante também da gente começar falando é que muita gente acaba confundindo, e Lu, tu deve ver muito isso. Quando a gente fala em feminino e masculino, a gente não tá falando de feminismo. Não. E as pessoas acabam confundindo. Homens e mulheres têm as duas energias. Mulher tem energia do feminino e do masculino e o homem também. E o que acaba acontecendo é essa confusão, esse desequilíbrio. Então, às vezes, nós como mulheres, a gente chega no final do dia, a gente estava falando sobre isso, cansada, exausta, a gente gritou o dia todo, a gente, né, foi para aquela fronte, assim, de guerra sempre. E esse fronte de guerra não é o nosso lugar. E também a gente não pode confundir com aquela inocência ou com uma pessoa indefesa. Não é, a gente só tem que ocupar e voltar a ativar o nosso feminino que tá dentro da gente. E isso não quer dizer que a gente seja indefesa, né? Muito pelo Até porque contrário. não se trata de sexo frágil, porque fragilidade todos têm, independente de gênero. Exatamente. Né? A gente não fala é de gênero. realmente... Isso, exatamente. A gente fala muito realmente de se colocar nessa posição de entender o sentimento, que cada uma das situações ela vai desencadear dentro de cada uma das pessoas, independente de eu ser uma pessoa identificada como homem ou como mulher também. Exato, Né? Mas tu também passou por uma transição, né, mãe? Uma transição de carreira. Sim. Eu trabalho há quase 2 anos e meio, quase 3 anos, como criadora de conteúdo. E eu comecei porque eu engravidei. E aí eu estava em casa com a minha filha, quando ela completou ali 3 meses, que nós, como mães, ficamos mais tranquilas. Vacinas em dia, vamos começar a passear com a criança. Deu a pandemia. Sim. Então, em março, eu me vi em casa, no puerpério, mãe de primeira viagem, sem poder ver a minha família, sem poder estar com as minhas amigas, receber visitas, sair. E aí, eu era super off, assim, digamos, nas redes sociais. Então, eu comecei a compartilhar algumas coisas da Cecília pra minha família poder ver. Ai, uma fotinho, o que ela tava fazendo, né? 3 meses já começa a dar aqueles sorrisinhos. E outras mães começaram a se identificar. Então, vim me perguntavam, mãe, qual o sabonete que eu estou usando? Qual o shampoo? E foi gerando uma troca. Então, a gente conversava, né, sobre o puerpério, sobre estar em casa, sobre a pandemia e tudo isso. E a gente foi criando uma rede de apoio. Que lindo. E aí foi acontecendo as coisas muito naturalmente. E aí, no meio de tudo isso, meu esposo, que é o meu maior incentivador, inclusive amor, beijo. Isso aí. Ele falou, cria um canal no YouTube. Eu falei, capaz, eu? Não. E ele, cria um canal no YouTube, amor, vamos lá. E aí foi, a gente conseguiu, depois trocamos o telefone, porque meu telefone era super simples, assim, eu quase não tinha, né, esse contato com as redes sociais. E aí trocamos uma coisa e depois compramos uma luz e as coisas foram acontecendo. Estamos aí, né? Faz legal, quase 3 anos. Que legal. E assim, a maternidade
junto com a pandemia, ela também, né, nesse cenário, a maternidade já é um grande portal de transformação da mulher, né? Sim. É uma reconfiguração de todas as nossas bases femininas. E na pandemia isso teve uma intensidade assim para as mulheres, né? Sim. Trouxe para o autoconhecimento, né? Abriu novos espaços, né? Que a gente jamais imaginaria. Né? Verdade. E uma coisa que a Mai traz, que eu acho que é super importante, até mandou um beijo pro marido, e agora nós todas vamos ter que mandar. Beijo pro meu também. Nos colocou na obrigação. Beijão. Eu acho que isso é muito legal, porque é exatamente isso, assim, né? Muitas vezes, a gente conversando aqui, eu penso sobre os problemas que eu tenho e eu, meu Deus, como eu vou resolver os meus problemas? Aí eu lembro, gente, eu tenho alguém para me ajudar, né? Mas o meu natural é querer resolver tudo sozinha. Sim. Então, essa questão da rede de apoio, acho que também é uma coisa muito importante da gente ter. Seja família, sejam amigos, pessoas, enfim, que querem a nossa evolução, que querem o nosso crescimento e estão ali com a gente, né? Acho que isso é muito importante. Desculpa te interromper, mas até porque quando a gente fala desse papel mãe, né? Esse processo de maternar, e logo em seguida também se identificar com esse papel de pessoa, porque eu não deixo de ser uma mulher, mas eu também não deixo de ser uma profissional. Até queria que vocês pudessem falar um pouquinho de como é que foi isso pra vocês. Né? A Mai recentemente, mas a Lu também passou por esse processo, né? De conseguir se identificar enquanto uma pessoa profissional dentro de um contexto onde eu estou maternando também. Né? Que isso realmente é uma conflitiva que a gente tem muito presente em qualquer ambiente. Aqui dentro também, a gente passa muito por isso de ter essa troca dentro da empresa, mas queria que vocês pudessem falar um pouquinho de como é que foi esse papel, essa transição, onde eu não sou mais só mãe, preciso conciliar esse outro papel, que é ser profissional, mas também ser uma mulher diante disso tudo, né? Eu vejo assim, nós mulheres temos, né, 4 energias que movimentam a nossa ação no mundo, né? Na psicologia, a gente chama, né, na psicologia arquetípica, né, a gente chama das 4 faces da mulher, tá? Que é a donzela, a menina, a adolescente, a jovem, tá? Que ela quer ir pro mundo, ela é sonhadora, né? Então isso já sugere essa ação de movimento pro mundo, né? E nós temos a energia da mãe, energia materna, energia de criação, de nutrição, né? Que é a nossa outra energia que nos sugere ações no mundo, né? Nós temos essa energia, né, da feiticeira, aquela mulher, né, que é magnética, realizadora, e a energia da anciã, né, que é a mulher que sabe e que usufrui de todas essas outras energias aí. Então, todas elas estão dentro de nós. Da anciã, com certeza. Qual é a confusão, tá, gurias, do nosso sistema? Enquanto meninas, jovens, adolescentes, sonhamos, queremos ser alguém bonitas, maravilhosas, e somos castradas, né, em diversos níveis, em diversas esferas. Sim. Quando a gente chega no papel da mãe, a gente tem que servir. Só que a gente entende, recebe essa mensagem que esse servir é um servir ao outro abdicando de si. Sim. E a gente entende que a energia materna, ela só serve para nutrir, para gestar filhos, né, e nutrir, né, essa família. Então, quando a gente chega lá nessa energia da feiticeira, a gente não realizou. E quando nós chegamos lá nessa energia da anciã, nós estamos renegadas, esquecidas. Por isso que a gente tem tanto medo do envelhecimento. Sim. Né? Por não transitar nessas energias de uma forma assim consciente, não ter esse conhecimento. E hoje, poder estar aqui falando sobre feminino é dar voz a isso, é resgatar isso, né? Para que as mulheres possam reconhecer. A gente estava aqui antes, né, assim, né, ansiosa em estar podendo estar aqui falando. Sim. O que isso mexe na gente, né? Sim. Fisicamente, inclusive, né? O quanto a mulher ainda treme nas bases de estar num lugar de posicionamento. Né? E assim, eu vou trazer um mito, tá, gurias? Não é pelo viés religioso, tá? Mas sim pelo viés das histórias que nos foram contadas. E eu quero poder trazer essa clareza para vocês, tá? Que é o mito de Eva, né? A Eva, ela foi uma mulher criada para satisfazer o homem. Essa é contada como a primeira história da mulher. O quanto isso reverbera até hoje nas nossas histórias. Quantas mulheres não conseguem se levantar para ir em direção aos seus projetos porque sentem que vão desagradar o marido? Sim. O que é a maçã se não o autoconhecimento? Sim.
né? E quando tu vai falar, por exemplo, pra alguém, eu estou planejando ter um bebê, por exemplo, né? Sim. As pessoas falam, mas tu tá disposta a abrir mão da tua vida? É como se fosse uma coisa assim. Vai abrir mão da tua Meu E vida. ao Deus, mesmo como assim? tempo, com certeza, mas ao mesmo tempo existe uma cobrança muito forte das pessoas que não querem maternar, Não querem. né? O quanto Um existe essa julgamento até, né? Eu Isso, diria. o quanto Porque tem se a fala de cobrança uma dos dor, dois né? lados. Sim. Exatamente, porque a mulher tem esse papel muito típico e muito característico de que ela tá ali pra ser uma pessoa mãe em algum momento Sim, da sim. vida. E acho né? que até linkando com o que a Lu falou também, a gente já nasce com essa culpa e quando a gente, né, se torna mãe, vem essa culpa externa de Vem. que nós, como mães, a gente tem que esquecer o lado mulher, porque lá atrás, as mulheres até da nossa família precisavam abdicar da sua vida para ser mãe, porque senão não era amor. E a gente traz muito isso. Então, tem vezes que talvez vocês aí também possam se identificar. A gente vai colocar uma roupa para sair com as amigas, a gente quer fazer algo sozinha, a gente quer viajar e sem levar os filhos. E a gente já sente aquela culpa. Às vezes Mas- até sem levar o marido, na verdade. Exato, entendeu? Por que não? Bem tranquilo. Mas enfim, culpa. vem essa culpa. E por que vem essa culpa? Porque a gente lá atrás carrega muito isso, né? Isso, então é uma história que tá no nosso inconsciente, Nosso né? inconsciente. Nesse inconsciente coletivo. É. E em algum momento a gente também confundiu amor com aprovação. É, E com aí a gente certeza. se perdeu, Com certeza. né? Porque o amor, ele é incondicional, né? Sim. Ele não o amor, ele não é merecidamente, né? Ele é incondicionalmente. Sim. Então a gente se perdeu, a gente foi recebendo mensagens assim desse sistema, desse contexto que a gente vive e foi entendendo isso como o certo. Mas em algum momento o que acontece, né? Esse desequilíbrio, Uhum. né? Essa dor de não estar vivendo, de não estar se conhecendo, quem eu sou, o que eu quero. Porque muitas mulheres não sabem o que querem, o que ela quer é o que satisfaz o outro, não a ela mesma, entende? E Não eu se acho conhecem. Não se E se conhece. criou uma muitas vezes até agora a camiseta da Maiara aqui, não sei se vocês estão vendo, mas é maravilhosa. Eu amei. Seja uma mulher Ai, que que levanta bom. outras mulheres, se criou muitas vezes uma competição entre mulheres, né? Eu acho Sim. que isso é uma coisa também que muitas vezes muitas vezes não, todas as vezes é muito ruim. Porque como a gente tem que ser a que arrasa, a que tá na frente, a que agrada, a que satisfaz, né? Como assim, gente, né? A gente precisa estar sempre competindo e isso faz com que nós, enquanto mulheres, a gente muitas vezes não se una para algumas coisas. Que unidas nós seríamos com certeza Com muito mais certeza. fortes, né? Então acho que passa por essa parte de nós, enquanto mulheres, como que tá o nosso relacionamento, assim, entre nós, né? Eu acho que... Porque a Mai trouxe essa questão que eu acho que é super legal, né, Mai? De tu ter te unido ali com a tua família e as mulheres vendo isso e se criar essa rede de apoio. Então, Sim. acho que isso faz toda a diferença. E a gente entra num processo de realmente conhecer o que sente, o que tem dentro de si, conseguir trazer isso à tona de uma forma muito legítima e individual, Sim. né? Porque cada pessoa sente de uma forma muito particular. E aí, trazendo um pouco dessa questão que a Ângela também mencionou, sobre essa questão da competitividade, como é que vocês lidam hoje com essa questão do feminino? Porque o feminino não é um papel, né? O papel é eu ser uma profissional, eu ser mãe, mas o feminino, como é que vocês lidam com essa conexão? Como é que vocês têm abordado isso também dentro até da prática profissional que vocês têm hoje? Sim. Eu acho que o principal, assim, quando a gente fala, né, em ativar o feminino, muito se vê roupas, looks, acessórios. Eu acho que isso ajuda, ok? Mas isso é o começo, né? É só o começo, é um pontapé inicial para tu realmente aflorar o que tem dentro de ti, que é a nossa natureza, né? Ser feminina. Mas eu acho que para tudo, assim, o autoconhecimento. O autoconhecimento, o reconhecimento da ciclicidade, né? Exatamente. Porque, de alguma forma, esse sistema, né, que nos colocaram, nos trouxe a ideia de que nós temos que ser lineares, e não é a nossa natureza, né? Não. Nossa natureza é cíclica, né? A gente tem 4 fases no nosso ciclo menstrual, né? Nós transitamos ali, né, em fases onde a gente está mais introspectiva e fases que nós estamos mais expansivas. Não conhecer isso nos trouxe confusão de que tem alguma coisa errada com a gente. Então, naturalmente, quando a gente está nos nossos períodos de recolhimento, a gente tende a ter pensamentos aversivos com relação à nossa própria natureza e isso nos desequilibra.
Então, a maneira com que eu vejo, assim, a reconexão do feminino é o reconhecimento dessa ciclicidade, o autoconhecimento, a conexão com outras mulheres, né? Eu acho que isso é uma porta gigante, né, para esse equilíbrio. E isso é um movimento também de equilíbrio na direção dos papéis, né? Porque quando eu tô na minha fase mais criativa, mais expansiva, né, o que eu faço, né? É o período em que eu viajo, em que eu, né, também marco eventos, essa gente fase possibilita eu tenho experiência, ideias, né? eu movimento projetos, né? Sim. Porque a fase expansiva é a fase da energia da mãe. É a fase mais aceita na sociedade, né? As outras fases nossas são tanto quanto muitas vezes rejeitadas, né? Né? Porque são fases em que a gente está mais introspectiva, né? E o homem, por não entender também, ele perde, né? Assim, também uma grande oportunidade de conexão com a parceira. Então, assim, na verdade, gente, isso tudo é um grande tiro no pé, né? Muitas vezes a gente trazer esse olhar para aquilo que a gente de como a gente vem se movimentando frente às coisas que colocaram para nós, né? O quanto custa isso, né? Sim. Né? Porque a gente também, não reconhecendo o nosso feminino, a nossa ciclicidade, a gente tem muita desconexão com nossos parceiros. Sim, e aí parceiros a gente fala de uma forma muito geral, assim, porque as relações, elas são diretamente impactadas pelas coisas que eu tenho dentro de mim. Sim. E aí, sejam relações afetivas, sejam relações de amizade, relações familiares também, né? Elas vão estar diretamente carregadas com o que eu carrego dentro de mim. Então, a gente tem essa perda muito significativa nas relações de uma forma geral. E a partir do momento onde vem muito essa parte da competitividade feminina, naturalmente a gente perde essa conexão, inclusive com outras mulheres. Né? Então, a gente fala uma troca que é extraordinária, na verdade, Perfeito. né? E é realmente assim, as vivências, elas são muitas vezes muito parecidas, então essa troca, ela é super importante. Inclusive o nosso chat tá bombástico aqui, bombando e bombástico. Ai, Legal. que legal. Um dos maridos aqui tá com o nome talvez da empresa, então ele não se identificou, mas botou aqui orgulho dessa minha esposa. Como é que é o nome da empresa? Perícias Contábil. Meu marido. Ai, Amor, ó. então. Tá presente aqui. Os nossos agora ficaram na responsabilidade de comentar alguma coisa também. Exatamente. E a Elis, nossa coordenadora, obrigada pela oportunidade, Elis, de a gente estar fazendo esse projeto, inclusive, comentou que mesmo que a gente abdique de ser mãe, existe uma cobrança para que a mulher, de alguma forma, tenha que servir. E aí, isso tem uma origem, né, gente? E essa origem é que mulheres que não estão nessa consciência, né, na questão reprodutiva, né, que estão aí reproduzindo filhos, assim, sem estar nesse lugar de eu quero, eu posso, né, realmente, elas também vão ser uma grande mola propulsora do capitalismo, né? Verdade. Porque o sistema que a gente vive, que impera ainda é o tal do patriarcado, né? Então, assim, nesse sistema, não tô, né? Ele foi para um lado mais sombrio quando ele subjugou a mulher, né? Porque tudo eu entendo que é o equilíbrio, né? Não existe uma aversão, né, ao modelo, né? Mas sim, assim, uma distorção disso, né? Quando a igreja vai legitimar, né, a mulher nesse lugar abaixo, né? Então, a gente se desconecta e não tem esse entendimento. Então, existe sim essa cobrança. E existe uma grande dor da mulher hoje na maternidade também, né? Porque quando a mulher entende que o maternar, né, o estar na energia da mãe também é ir para o mundo gestar os seus projetos, os seus sonhos, então ela gira essa roda da ciclicidade. E aí, quando ela chega nessa outra fase, ela realizou. E aí, quando ela chega na fase da anciã, ela sabe. Até porque não tem relação nenhuma necessariamente com a idade. Eu fico toda arrepiada. É verdade. Sim. É muito uma lindo. reflexão bem importante. Porque a gente né? não fala necessariamente da questão da idade, né? Não é chegar anciano na idade de realmente estar lá, sei lá, terceira, quarta idade. Tudo aqui dentro. É realmente um processo que ele vai certeza. acontecendo ao longo da vida, em diversas formas, porque a roda ela vai girando. A roda vai girando. Exatamente. A partir do momento em que, por exemplo, vocês se propuseram a fazer uma transição de carreira, vocês começaram com um projeto desde lá do processo onde eu idealizo, né, essa adolescente que realmente está pensando e está tentando chegar nessa mulher que vai botar isso em prática. Bem como a Mai comentou, né, também teve uma transição de carreira, eu me possibilitei startar uma coisa que na minha cabeça talvez não estava tão bem elaborado, até chegar nesse momento onde eu tenho propriedade para falar sobre o que nós estamos falando aqui hoje e conseguir impactar de uma forma super positiva as pessoas que estão nos assistindo agora, as pessoas que acompanham vocês ou que
tem uma parcela de contribuição diariamente na rotina, Sim, né? E obviamente esse impacto ele é muito positivo para todas as partes, porque a gente se coloca numa posição de muito protagonismo do que a gente está falando e realmente de contribuir, de deixar essa competitividade feminina de lado e se colocar numa posição onde vamos contribuir, cooperar todas em conjunto para alguma coisa realmente muito positiva, né? Fala, é da nossa servir, natureza, é da nossa natureza. Natureza da mulher, o Entre servir. nós, isso... Não podemos ajudar os homens, mas entre nós a gente pode se ajudar. Mas no servir a gente pode incluir, né? A gente pode incluir no servir. Sim. Pessoal, continue mandando perguntas aqui no chat, tá? Pra gente mandar pras gurias, bem importante aqui, tudo que vocês quiserem perguntar, enfim. E também curtam, compartilhem, façam tudo que vocês puderem pra gente poder fazer isso chegar em todo mundo que precisa chegar e a gente continuar criando esses conteúdos. Ainda mais porque o dia hoje é muito significativo Muito. para a mulher e a temática é super importante também. Então, quanto mais pessoas conseguirem usufruírem desse momento, Verdade, dessa super troca, importante. e a gente puder contribuir com mais pessoas, é sempre muito válido. Sim. E uma coisa que eu queria perguntar, trazendo de novo pra experiência mesmo de vocês, que eu acho que é legal pra gente trazer para as mulheres e pra todo mundo que tá nos assistindo, em que momentos assim vocês sentiram dificuldade, vocês pensaram, sei lá, em desistir da carreira ou até de desistir, sei lá, de qualquer coisa, né? Quais foram os momentos mais difíceis, assim, pra vocês? Realmente desafios que vocês tiveram nesse caminho, assim? Porque hoje tá maravilhoso aqui tudo que vocês estão trazendo. Mas com certeza tiveram pedras aí nesse caminho. Quais foram esses momentos, assim, que, será que é isso mesmo? Eu, principalmente, eu acho que foi a aceitação, né? De eu saber que eu trabalhava numa empresa, tava sempre correndo pra lá e pra cá. Eu acho que muitas mães vão se identificar com isso. E aí, depois que a gente vira mãe, a gente tá em casa, a gente é muito cobrada, porque a gente tem que dar conta de tudo. E aí eu me vi em casa, sendo dona de casa, que nunca me imaginei neste papel. E eu achava que isso não era uma profissão. Eu estar em casa cuidando da minha filha, educando a minha filha, era pouco, sabe? Então eu me cobrava muito, gente, mas eu não tô fazendo nada, eu preciso fazer alguma coisa. E aí a cabeça fica girando, ai, mas talvez se eu vender isso, se eu vender aquilo, e era pandemia, eu não podia sair. Então no início, assim, foi muito difícil eu aceitar que eu ser mãe, eu cuidar do meu lar, da minha família, eu nutrir a minha família, era algo importante. Pra mim aquilo não era importante. E aí eu só comecei a ter uma virada de chave e realmente ficar mais tranquila quando eu primeiro reconheci isso. Entende? Porque pode todo mundo vir e te falar, mãe, mas é importante, tu tá querendo a tua filha. Não, tem que ser dentro da gente. E por isso a busca pelo autoconhecimento é tão importante. Mas pra mim, assim, no início, eu acho que foi uma das maiores dificuldades essa, a gente compreender o nosso papel ali depois de ser mãe e aceitar isso também. Para mim não foi muito diferente, não, né? Foi um período de um grande vazio interno, assim, né? Nessas questões, é um caminho muito solitário. Quando eu fiz a transição, né, da área organizacional, eu abri mão de um cargo, né, de uma história, eu dei fim a um ciclo que foi muito importante, né? E eu me vi em casa também, né? Eu já tinha esse caminho, essa direção, mas aquilo ainda não estava manifesto, né? Então eu me vi colocando tudo na frente disso. Eu não conseguia sentar para olhar para os meus projetos enquanto a casa não estivesse limpa. Então eu desenvolvi um grande toque, eu não me dei conta naquela época, né? E foi muito sofrido, né? A gente não percebe, né? Mas eu não conseguia muitas vezes sentar para fazer, né, o meu movimento enquanto não tivesse tudo limpo. E era como se aquilo fosse a única coisa que eu podia entregar naquele momento para minha família. Exatamente. Porque eles não estavam vendo o que eu estava construindo, era muito interno. Então, isso tudo era sobre mim, nem era sobre eles, entende? Então, assim, até me emociona falar. Que legal. Nossa, é muito legal. E aí, de novo, assim, é poder trazer para as nossas mulheres e para todo mundo, enfim, que está nos assistindo, o quanto esse caminho é um caminho de persistência, de a gente entender quem a gente é, de a gente batalhar pelo que a gente é, né? Eu acho que isso é muito importante. A gente precisa ser muito fiel a gente mesmo. Todo mundo tem coisas para melhorar, né? Mas a gente precisa ser fiel a gente, assim. Então, acho que é muito legal poder trazer que não é um caminho fácil, mas que é super importante a gente poder fazer esse movimento
E essa rede, né, que vocês falaram, falem também um pouco mais sobre isso, porque com certeza vocês devem ouvir muitos depoimentos de outras mulheres, né? A Maia até tem um canal no YouTube falando sobre maternidade, né? Sim, que tu faz sim. alguns vídeos. Inclusive, se inscrevam. E a Luanda tem um podcast, que é um Respiro para Um Ser, Respiro para Ser, tá Isso no aí. Spotify. Top. E com certeza vocês recebem muitos depoimentos. O que as mulheres trazem pra vocês, assim? Quais são os principais desafios que vocês escutam, assim, delas? Eu acho que é bem que a gente falou, né, Lu? Dessa parte, assim, de não se reconhecer. Não se Muitas reconhecer. vezes se olhar no espelho e dizer, e agora? Cadê Sim. a mulher que eu era antes? Eu acho que, pra mim, pelo menos, eu acho que pra ti deve ser também isso. E quando não me reconheço, eu não me posiciono. Exatamente. Porque o que, certeza. que é A o gente fica na posicionamento? sombra dos outros. O que é o Né? posicionamento? É assim que eu penso, é assim que eu falo, né? Eu penso, sinto, ajo, isso tá em alinhamento, né? Então é assim que eu me visto, é assim que eu falo, é isso que eu penso, Essa né? sou eu. E as pessoas anseiam por isso, né? Só que assim, ó, é um lugar de posicionamento muito temido. E aí entra um outro mito que eu vou trazer aqui para Exatamente. vocês. É. O mito anterior a Eva, né? Eu trago aqui do ponto de vista histórico, né? Das histórias que nos foram contadas aí Sim, sobre mulheres, né? Eu falo sobre o mito de Lilith, a mulher que quando quis um lugar foi expulsa. Ou algumas outras histórias contam que ela se retirou por não aceitar, não poder estar nesse lugar. Né? Então, a gente tem muito medo de ir para um lugar de posicionamento e não ter aceitação. Então, ainda impera em nós, assim, o medo de sermos banidas, né? Verdade. Aquela pulguinha atrás da orelha, que estou sendo julgada. Constantemente, Sim, é o que a gente veste, é a forma que a gente fala. Se a gente consegue ser um pouco mais enfática no que realmente faz sentido pra nós, Sim. fica sempre esse pontinho, Fica, né? é. Mas e será Será? que eu não fui grosseira? Será que realmente tem coerência? Será que eu preciso estar ali? Né? Isso acaba ficando muito, muito na presença, assim, da mulher também, em qualquer papel que ela estiver desempenhando. E aí, o que vocês dariam de dicas para essas pessoas que estão hoje nos acompanhando e que têm esse sentimento também? Porque isso acaba sendo um sentimento compartilhado, mas muitas vezes velado, porque é difícil tu falar sobre também, né? É. O que vocês têm de dicas aí pra nossa galera que tá assistindo? E importante lembrar que o ambiente de RH e até das empresas, de uma forma geral, ele é um ambiente bastante masculino. Bastante masculino. De quantidade Sim. de homens Sim, mesmo, né? sim. Eu nem tô falando da energia, tô falando realmente da quantidade. Então, acho que é super importante essas dicas que a Carol pediu, porque muitas vezes a gente realmente fica com a dúvida de como se posicionar, né? De Sim. o que fazer em determinadas situações, né? Ou Então, até por onde começar a encontrar esse posicionamento. É, Né? A gente falou muito do sim. processo de autoconhecimento, mas como que a gente poderia facilitar para o pessoal que está nos escutando? Como que eu começo? Como que eu starto isso para entender bem o processo dessa tríade que tu comentou, né? Eu penso, eu falo e eu ajo, né? Sim, Então, eu trago esse alinhamento, né? Isso. Porque o que a mulher traz, assim, né? Eu penso, eu sinto, mas eu não falo, né? Eu não trago o meu posicionamento, né? O que eu evito com isso? Eu acho que tem aí um caminho de autoconhecimento que ele começa por essa pergunta: o que eu evito? Né? Eu quero Perfeito. pertencer, mas assim, a que custo? Eu quero pertencer a esses espaços. Eu quero mesmo. E eu acho que uma pergunta, ela abre a outra. E aí é um caminho, gente. Tem um livro que faz parte, né, de todo o meu processo. Não sei se vocês conhecem, que é Mulheres Correm com os Lobos. sim. Sim. Então, É o que uma que bíblia é? feminina. É maravilhoso, né? É um livro de acesso, assim, a esse mundo feminino, porque toda Sim. aquela história, ela fala dos processos que estão acontecendo dentro da gente. E o primeiro conto, ele é o conto dessa mulher que está atravessando um deserto, né? Ela precisa reunir partes suas, né? Ela encontra as partes de um esqueleto, ela reúne ela remonta uma estrutura. Então, o que é o autoconhecimento, né? Senão a gente ir lá esmiuçar as nossas partes, né? E poder olhar para elas e dar uma forma para aquilo. E essa mulher, ela reúne a estrutura de um esqueleto, ela medita, ela canta, e nesse processo todo vai surgindo uma nova estrutura, uma nova mulher. E essa nova mulher, ela vem e ela corre, né, para o mundo, e ela tem a alegria de viver. Então, o autoconhecimento, ele é a chave desse processo, Pra né? tudo. Para tudo.
E eu acho que algo também interessante, assim, para eu trazer aqui, eu crio conteúdo pra internet. Então, automaticamente, eu estou ali dizendo, será que tu gostou? Será que tu não gostou? Né? A gente Engajamento, engajamento. E aí, eu estou me submetendo a todo momento à aprovação externa, entende? Então, em algum momento, realmente, a gente tem que ter esse autoconhecimento e essa questão da comparação, que linka muito com isso, a gente entender. Por exemplo, tem 2 linhas, assim, que eu entendo, né, pra gente se comparar. Uma é a gente se comparar e se deprimir. Meu Deus, mas eu queria ser igual a Lu. Gente, ela fala muito bem, ela é isso, ela é aquilo. E aí tu vai murchando, porque tu tá te comparando de uma forma negativa. E tu pensa, meu Deus, é a Lu. E aí tu né? Se ofusca. Muitas vezes, né? Ou tu realmente pensar, mas olha só que legal, Lu. Mas como é que tu faz pra Como ser é que assim? é isso, como né? que é? Isso. E a gente pegar isso não como algo ruim, mas pô, que legal, a Lu é assim. Lu, o que tu leu? Que podcast que tu leu? escuta? O que tu faz? Né? Que caminho porque tu eu acho trilhou, legal, né? achei bonito. Que caminho tu trilhou? E eu acho que nesse sentido, assim, dá uma virada de chave, sabe? Porque é óbvio, gurias, todo mundo, a gente se compara, a gente percebe, a gente tá o tempo todo nesse movimento, principalmente agora nessa era de internet, que é tudo digital, as pessoas estão sempre postando, e é natural isso. Mas eu acho que o mais importante é a gente olhar pra dentro e pensar, legal, gostei. Pode ser algo pra eu me inspirar ao invés de me comparar. Então, E eu talvez acho que a também é admiração legal. também, né? Exato. Esse espelhamento, né? Aquilo que eu admiro no outro também está em mim, né? Tem lugar dentro de mim. Exato. E é poder dar permissão a isso, né? Porque esse feminino, isso que a gente sente aqui nessa conversa, ele tá dentro de todas nós. Né? Isso que vocês sentem aqui conversando, né? Isso, nós somos iguais. Então, quando tu traz essa percepção dentro desses espaços, assim, cada vez mais as mulheres estão se reunindo em grupos, tá? E essa força tá vindo, esse olhar, a gente tá fazendo esse resgate. Então, esse é um caminho também. Estar com outras mulheres, ouvir outras mulheres, saber como é que essas mulheres fizeram esse caminho, como é que elas chegaram nesse lugar, Sim, né? isso é Porque, muito assim, elas não importante. são melhores, elas só estão já acessando um novo espaço. Isso fala de que elas também tiveram que virar algumas chaves internas. E se certeza. ela virou, eu também posso virar. E aí entender que a gente não tá sozinha, né? Não é porque alguém já chegou nesse lugar que foi fácil pra essa Não, pessoa não é também. fácil. O que é mais difícil pra mim, mas de que cada pessoa tem o seu tempo, ela vai fazer isso realmente quando se sentir confortável. Verdade. Sim. E acho que a gente tem até pessoas interagindo com isso, né? Não, o chat aqui tá realmente muito legal. Eu não Mas o quero... pessoal tem que passar o Pix aí, Eu não que a gente quero. pagou todo mundo. Eu não quero ler só as perguntas, mas tem pessoas aqui falando, acompanhando vocês, maravilhosas. Ai, Minha mãe, obrigada, mãe. Muitos comentários, deixa eu ver o que mais aqui. A Juliane Vargas falou, eu amo demais essa mulher. Ai, é minha prima. Meu Mas Deus, depois família vai toda. o Pix. Tá tudo combinado já. Feliz Dia das Mulheres, maravilhosa. Aí o maridão comentou. Ai, Aí que depois Sam. Bom dia, feliz Dia da Mulher. Acho que é tua esposa, né, José? Esposa Ai, do nosso querida, técnico que tá assistindo obrigada. também. Ele tá aqui no bastidor. A Elis comentou. A Lísia. Adorando ouvir essas mulheres poderosas. Feliz Dia das Mulheres. O Douglas. Que bom, legal. Estamos Bom grandes. que os homens Marketing também estão comentando. participando, Marketing né? ainda tá isso comentando aí. aqui. Trabalho sensacional, formato, convidadas, estrutura. Parabéns, gurias. A Márcia Arnold. Show. Minha mãe. Conversa incrível. A Elis fez uma pergunta que eu acho que é legal, porque a gente, com essa questão da pandemia, enfim, né? A gente teve essa questão do teletrabalho, enfim, e a gente precisa, quando a gente tá em teletrabalho, ocupar muitos papéis no mesmo ambiente, né? E aí ela trouxe esse questionamento, como é esse desafio, né? De eu estar em casa, né? E aí eu ter que ter vários papéis no mesmo lugar, Sim. né? O que vocês falariam sobre isso, assim, pra gente? Alguma dica, enfim? Eu acho que foi o que a gente falou, né, Lu, também, linkando, assim, do que acontece. Eu também, quando eu tava em casa, eu não conseguia parar, tocar os projetos, Não pensar, conseguia. porque a louça tava ali. Não, só vou lavar a louça. Ai, não, mas eu já vou estender a roupa. Aí tu vai fazendo 1000 coisas e tu não faz nada. Daí chega o final do dia e tu pensa, gente, eu não fiz nada hoje. Não fez nada entre foi aspas, produtiva. Não, né? graça, é. Não fui Porque produtiva. tu faz de tudo um pouco e tu fica perdida. Então, quando eu
coloquei assim, não, aqui vai ser o meu local de trabalho e arrumar mesmo, Isso. sabe? Organizar o teu local de trabalho. Vai ser aqui, eu vou entrar tal hora e eu vou sair tal hora. Colocar horário mesmo, bem como a gente faz numa empresa, sabe? Eu acho que esse é o início, assim, que Essa facilita muito. Ter uma rotina para quem trabalha em casa. É ter uma Isso rotina. pra todos, né? Não é só E pra se, tudo. porque pra assim, todos. se tu não estabelece uma rotina e não coloca daqui a pouco dentro de uma organização, uma agenda, aquilo não é Exato. importante. É. Entende? Sim. Então, assim, também tem muito da questão de tu. Né, isso ajuda até, né? A gente não sabe a ação que isso tem, mas é uma ação muito potente. É tu colocar a roupa que tu vai trabalhar, Ai, com certeza. né? E tu trazer esse ancoramento, né? É. Dessa força, porque tu entra nesse arquétipo, né? Então, assim, ali eu tô mãe, eu tô, né, ali fazendo as coisas e tudo mais. Tá, ok. Agora aqui eu estou, né, a terapeuta, a psicóloga, enfim, eu entro nessa força, né? E aí eu acesso da forma como eu trago esses símbolos, esse jeito de vestir, essa, né? Enfim, a forma como eu vou, verdade. né, nesse papel. E o outro também, a gente começar a abrir mão de coisas, né, que deixa todo mundo confortável, né? Assim, claro, quando tu tem filhos pequenos é uma coisa, mas quando tem adultos em casa, né? Hoje, assim, a gente tem um ambiente muito colaborativo em casa, né? Porque também minhas filhas já são adultas. Mas é A também Ana Júlia, deixar... inclusive, comentou aqui. É, a Ana Tá Júlia. com orgulho de né? ti. Orgulho de Mãe, filha a gente batendo chora. alto. O papel mãe tá bem presente hoje. E assim, é deixar com que elas façam aquilo que elas podem fazer, até como uma forma de não castrá-las, né? Na questão, né? Eles já são adultas, né? Também entender que o meu marido não é o meu filho, né? Não Perfeito. colocar ele nesse lugar, Sim, né? De sim. que eu tenho que estar organizando todas as coisas dele, sabe? O tempo todo, né? Claro que isso é bacana fazer, né? É um servir legal, porque até carinho. porque na relação, na conjugalidade, existe um servir um ao outro. Sim. Sim. Né, mas também não é estar colocando, tem um limiar que separa uma coisa da outra, né? O Sim. teu esposo não é o teu filho. E às vezes a gente, como mulher, por querer dar conta de tudo e tá muito nessa energia do masculino, na masculino. verdade, a gente não deixa o homem, às vezes, fazer o papel dele de pai. É, exatamente. Né? Ai, Exatamente. troca fralda. Não, mas não é desse jeito, tem que ser do teu jeito. Como sabe? se só a mulher fosse dona de casa. E daí entra Exatamente. Se as duas pessoas estão residindo naquele local, é responsabilidade das duas pessoas. E não tirar o papel também, porque a gente tá falando Exato. muito de papéis. A mulher tem um papel, mas essa pessoa que tá ali junto também tem um papel de contribuir de forma positiva e muito harmônica para que esse ambiente aconteça, Claro. né? É esse Os equilíbrio filhos, as pessoas mesmo. que estão ali junto também, né? Independente de qualquer tipo de laço, mas que tenham esse compartilhar. E trazendo muito pro ambiente até profissional. A gente tem isso Sim. muito aqui dentro, né? A Ângela e eu trabalhamos juntas e se a gente não sentar e não conversar e não alinhar os Verdade. pontos, as coisas elas não fluem. Porque É. cada uma de nós tem um papel distinto, Sim. né? Até o pessoal que tá no back nos ajudando tem o seu papel, essa contribuição. E se a gente tentar tirar essa responsabilidade dessas pessoas, uma que a gente vai se sobrecarregar, Vai sobrecarregar. a gente vai ofuscar outra pessoa também. Sim. E a relação ela vai ficar muito conturbada, porque a gente não vai fluir. Isso. É. Então é o soltar, né? E é, É. isso que tu falou. Exatamente. Tá sobrecarregado. Quando tá pesado, Só. é soltar, né? O que é o que é do outro que eu tô pegando pra mim, né? Então eu solto. E também eu não subestimo o outro na capacidade dele de lidar com as coisas. E eu não me engrandeço diante desse outro, né? Porque a gente não se dá conta, né? Mas é um movimento de grandiosidade, quando só a gente sabe fazer. Né? E isso é um verdade. trabalhinho interno que a gente tem que fazer. Então, o autoconhecimento, ele passa por tu reconhecer essas questões também, né? Por isso que é um caminho difícil, por isso que fala-se do deserto, né? Atravessar o deserto, mulheres correm com os lobos, né? Que é realmente esse lugar árido, um lugar de morte, né? Porque daí a gente vai dar morte também aos nossos padrões, às nossas crenças, né? A tudo que nos A limita. tudo que nos limita, reconhecer as nossas sombras, a nossa grandiosidade. Tem Exatamente. todo um caminho aí, E que gurias. tem muito disso também, né? A gente tá falando muito de coisas boas, mas todas nós temos misérias. E quando a gente acha que a gente não tem, é que tá o erro. Porque o a gente tá grande sempre problema. tendo que buscar melhorar. Exatamente aquele papel da super mulher, né? De que Exato. temos que ser super sempre, de que temos que ter Temos que estar força. sempre produzindo. É, E... da guerreira, Às vezes né? eu chego em casa Às e eu vezes penso não assim, bah, hoje eu só vou assistir uma plataforma de streaming. Se uma delas nos patrocinar, a gente fala. Não pode. Uma
numa plataforma de streaming lá, um filme. Mas como assim, gente? Eu vou fazer nada hoje. Já é segunda-feira. Mas como assim? Tu trabalhou até as 5:30 da tarde, então tu vai fazer nada, né? Então, isso é uma meta que a minha psicóloga muitas vezes me dá. Hoje tu vai chegar e tu não vai fazer nada. Então, assim, o nada não é nada, né? Eu já produzi em termos de trabalho. Agora eu só quero realmente ficar no sofá assistindo filme. Então, acho que a gente tem muito essa questão do produtivo. E sim, a parceria entre homem e mulher, pra mim, é uma coisa que quando a gente tem um homem ao nosso lado, e a gente pode não ter e tá tudo bem, mas quando a gente tem essa parceria, eu acho que ela é muito importante, né? Porque a gente entender que a gente não tá sozinha resolvendo os nossos problemas. A gente tem alguém pra nos ajudar, assim como ele pode contar com a gente. Sim. Então, acho que essa parceria é uma coisa super importante. Tá bombando aqui, gente. E a o gente chat. não fala só ele numa pessoa masculina, né? A gente fala da relação que Da a gente faz a relação, opção né? de de ter. casal, exato. Né? Essa questão de realmente estar ali junto com a pessoa, independente de quem seja, né? Ter essa Sim. troca que faça sentido pra nós e que a gente também possa trabalhar de forma efetiva e afetiva para que isso funcione. Sim. Porque isso tá nas mãos das duas pessoas, né? O relacionamento não é 100% de uma pessoa só. Não. Ela é 50, responsabilidade 50. dos dois, é 50-50. Isso. Dentro dos meus 50, eu entrego o que eu tenho. Isso. Mas a pessoa ela também precisa fazer essa entrega, né? E conseguir trazer isso muito, até na forma de posicionamento que a gente falou um pouquinho hoje, Sim. trazendo um pouquinho realmente nesse compartilhar e nesse espaço que a gente cria para as duas pessoas dentro daquele lugar que nós estamos compartilhando, né? E uma amiga minha aqui que colocou: fui mãe de gêmeos, jovem e sozinha. Ainda trabalhava e estudava, sempre focada no futuro. Minha energia na época não era nem feminina nem masculina, era energia de Sim, sobrevivência. Ela era guerreira. Ah, Janaína. Ela era guerreira. Sim. Sim, e realmente eu acho que... E isso é muito legal da gente poder trazer, né? O quanto a gente tem uma trajetória, o quanto a gente tem uma construção, né? E que muitas vezes ela não é nem um pouco fácil e tá tudo bem. Nem bonita, né? E tem, né, muitas coisas que vão acontecer no caminho, então acho que isso é muito legal da gente poder trazer, né? Que vocês também tiveram esse papel, apesar de hoje serem tão maravilhosas, com certeza passaram por diversas situações. E ainda enfim. vão passar, né? Porque a gente não encerra só porque a gente chegou em um lugar que a gente almejava. A gente pode, inclusive, almejar mais. E sempre sonha mais. E fazer esse processo exatamente. cíclico, né? Onde, de novo, eu começo na idealizadora, eu vou pra realizadora, eu consigo absorver e realmente internalizar isso em mim. Porque Passar a por vida essas ela é um fases. ciclo. Querendo ou não, e nós vamos passar várias vezes por diversos ciclos, daqui a pouco a gente vai pensar de novo. Faça sentido uma transição de carreira de Sim. novo, faça sentido uma nova composição de relacionamento, e isso vai acontecer em diversos momentos, isso não é um problema. Né? tem Porque problema. muitas vezes vem de novo a cobrança, Sim. né? Eu não posso. Imagina, Luanda, tu saiu de uma empresa depois de 14 anos, né? Sim. Nossa, depois de 14 anos tu não Como sai. assim tu vai Mas abandonar sim, tudo? tu vai abandonar um cargo, né? Uma carreira toda carreira. estabelecida, né? Como assim? A Mai também vai sair da empresa de estabilidade que muitas das pessoas Estabilidade. julgam, né? Pra chegar nesse papel onde eu vou realmente fazer porque faz sentido pra mim, Sim. nesse novo lugar. Então, realmente, isso é muito, muito positivo e cíclico, né? Isso é Sim, uma demonstração clara de um processo, né? Que acontece ao longo de toda a vida. Essa Ai, questão da gente se verdade. colocar vulnerável mesmo, né? Faz vulnerável. parte. Falando de planos pro futuro, quais são os planos das duas garotas para o futuro? O que vem de planos? O que pode divulgar? Não dá spoiler, né? O que pode divulgar. Olha, assim, eu intenciono, né, já há algum tempo, a abertura de círculo de mulheres, né, para trazer essa sabedoria do sagrado feminino. Então, isso é um desejo meu, né, eu tenho... É um lugar que eu posso chegar à medida que eu vou resolvendo e alinhando o meu feminino. Não é uma formação, não é o curso de psicologia, não é. Então, ele é um caminho, né? Então, eu desejo que com isso, com esse caminho interno, né, eu consiga estar nesse lugar, né, para trazer e perpetuar essas sabedorias ancestrais, assim, né? Integrando tudo que veio, tudo que foi, como pôde ser, né? E poder estar nesse lugar. Então, esse é um grande desejo meu, Legal. né? De coração, assim. Poder fazer a abertura de círculo de mulheres. Hoje eu sou terapeuta, né? Eu trabalho com psicologia, mentalidade, espiritualidade. Integro hoje, né? No meu servir, assim, Legal.
E eu essa acho tão totalidade, completo né? isso, porque além de tu trazer a parte do entendimento todo da psicologia, tu ainda tem da espiritualidade. Sem falar de religião, mas sim da espiritualidade. Acho incrível isso. A espiritualidade, ela integra à medida que tu te reconhece, né? Como esse canal, né? Nós somos canais da vida, E o podcast segue, assim, bombando. O podcast segue. Até como é que o pessoal te acha? Como é que o pessoal te encontra? Fala aí pra gente. Olha, teu eu tenho arroba, o meu... a galera deve estar curiosa. O meu perfil no Instagram é @Luanda Vieira. Eu tenho um podcast em conjunto com uma colega e amiga, psicóloga também, a Karina. Legal. Que é um Respiro para Ser, e ele está lá no Spotify. Então, vocês me encontram aí por esses 2 canais. Muito bem, Que ótimo. legal. E tu, Mai, quais são os planos? Então, Além vamos do lá, YouTube vamos lá, que também tá bombando. Quero continuar na plataforma, né, do YouTube. Inclusive, para vocês me encontrarem, é só colocar ali na barra de pesquisas Mayara Arnold. Estou lá todos os dias. Então, a gente está criando uma comunidade muito bacana. E eu gostaria muito de continuar nesse trabalho com mães, que é o que eu me identifico bastante. Então, quero muito criar um clube, assim, online para mães, sabe? Para que a gente possa ali trocar mesmo ideias, as mães entenderem que elas não estão sozinhas. Eu acho que isso é bem importante, principalmente nessa fase de puerpério, que pouco se fala. Então, sabe, criar realmente, como ela falou, uma roda em que em alguns momentos a gente possa se encontrar, levar os filhos. Acho que tudo isso, esse movimento é muito importante, que acontece pouco, né? Porque o puerpério, ele é solitário, ele é triste e tu não vê, né? Todo mundo aparece bela, linda ali na internet e essa parte fica muito Normalmente escondida. aparece aquele monte de visita em casa, querendo ver a criança. Então, eu acho mais ou menos assim, continuar tentando inspirar outras mulheres através da minha rotina, através de mostrar o que a gente pode fazer, de autoconhecimento, de tudo isso. Uhum. E o nosso, realmente aqui o chat tá muito legal. Talvez eu não vá conseguir ler todos os comentários, mas sigam comentando, que a gente com certeza vai ler todos depois. Tem a Marcela também comentou que ela trabalha em uma empresa essencialmente de presença masculina, porque é do ramo automotivo, né? E ela tá amando ouvir você, se identificou com várias falas, tá absorvendo as dicas, então muito legal. Mãe do nosso técnico tá presente aqui também hoje. A Vera comentou aqui, ser mãe, ser profissional, é fazer a programação de cada atividade, tem que manter o cuidado de manter sua individualidade em cada papel, que com certeza a gente falou sobre isso também. A Elis falou sobre vulnerabilidade, que é uma coisa que a gente trabalha muito com as nossas lideranças de uma forma geral aqui na Datacom, né? Que é eu me colocar nesse papel vulnerável de dizer... Bom, eu tenho uma equipe, eu tenho um time que talvez não vá fazer as coisas do mesmo formato que eu faria, mas eu sou o líder, preciso delegar, preciso estar nesse papel de que eu não sei tudo, de que eu não domino tudo. Acho que isso da mulher é muito importante, mas de uma forma geral, acho que é muito importante a gente conseguir se colocar, né, nesse papel. E o quanto também a mulher em si, ela se permite falar sobre essas fragilidades muito mais do que pessoas, homens, né, de uma forma geral. Porque esse tipo de conflitivo é de todas as pessoas, independente de gênero, né? Essas conflitivas de delegar, de se posicionar num lugar de fragilidade que todo mundo tem, mas o quanto a pessoa feminina consegue dar mais voz a isso também e trazer essa discussão à tona é muito importante, porque a gente acaba impactando, né, como a gente viu no próprio chat, a gente tem pessoas, tanto mulheres como homens, que estão conseguindo absorver alguma coisa aqui com a gente, com vocês também, principalmente, trazendo essa bagagem que vocês têm, né? Sim. Deixa eu fazer a Luanda chorar aqui rapidinho. Não faço. Deixa. Não faço. O esposo mandou aqui. Eu vi a evolução da minha esposa. Isso refletiu diretamente nas nossas filhas, que hoje são mulheres muito mais livres e fortes do que imaginávamos que seriam. Esse processo é lindo. O homem tá inspirado hoje. Não, eu não pago Sim, imposto. deixou ela emotiva. Vamos dar espaço também, né? Legal. legal. E a gente ser mulher é isso, né? Assim, ó, eu não tenho nenhum problema, assim, expor as minhas emoções. É assim que eu sou, né? Assim que eu me movimento no mundo. E tá tudo bem, né? E não é sobre, isso não é sobre o outro, não é, isso é sobre mim. Né? Então a gente poder estar nesse lugar e a gente tá realmente sentando na nossa cadeirinha, sabe? Sim. Eu acho que no fim das contas é tudo que a gente deseja, né? E realmente, assim, esse processo, assim, que o meu marido coloca, ele é um caminho, assim, que vai refletindo, né? No contexto, na família, né? Porque quando tu toma um posicionamento, o outro também tem que tomar, porque tu solta, né?
E tudo vai se reposicionando também, né? E sobre filhos não é o que tu fala, né? É o que tu faz, é como tu te movimenta. Né, É o exemplo sempre. Exatamente. Então, uma das grandes ações, né, e decisões, uma decisão interna minha, assim, foi muito em função das minhas filhas. Né? Assim, eu vou ser essa mulher que elas vão admirar. Né? Então, assim, eu vou mostrar para elas isso, ser a inspiração. Ser o espelho de uma forma que as pessoas realmente olhem para aquilo e queiram refletir a mesma coisa. Porque, como a Mai comentou antes, né? Temos os dois vieses ali, onde a gente pode olhar para essa pessoa e se identificar, ou a gente pode olhar para essa pessoa e se julgar também, né? E se colocar nessa posição de eu quero ser a minha melhor versão, né? Isso é muito positivo também, para se identificar enquanto uma pessoa que tá coerente, essa tríade, ela tá coerente comigo e com a pessoa que eu sou também. Sim, com certeza, acho que é bem importante. E também, falando não só do papel de mãe, mas do papel das lideranças femininas também, que eu acho que é super importante a gente poder trazer, assim, né? A gente acabou não abordando isso aqui, né? Mas... Abre um outro podcast, né? Que são assuntos de muita profundidade, né? Exato. Pauta a gente tem um monte já, né? Sim. O quanto isso também é muito importante, né? As mulheres nesse papel de liderança, né? Que têm competências que são complementares aos dos homens no papel de liderança, né? Então, essa questão da inspiração, da gente conseguir realmente ter essa emotividade para se colocar no lugar do outro, acho que são coisas que são muito positivas e que eu acho que a gente tá indo numa vibe de realmente poder valorizar isso. Porque as pessoas estão pedindo isso. Né? As pessoas estão pedindo realmente lideranças diferentes, com competências diferentes. Então, essa transição, ela está acontecendo e isso realmente está fortalecendo o papel da mulher, inclusive em posições de liderança. Estão subindo para diretorias, mulherada. Sim, e aí a gente fala do profissional de futuro e a gente já entra em um monte de outras pautas também, super relevantes, né? De que à medida que a sociedade, de uma forma geral, ela vai se atualizando, ela vai realmente internalizando esse processo de que as pessoas, elas têm posicionamento independente de em que cargo ou que gênero que elas tenham, e o quanto a gente precisa dar espaço para isso, né? Mas, obviamente, isso a gente discorreria muito a gente tempo. Aprofunda, é um assunto de profundidade. Sigam aí, compartilhem, mas deem a like mulher... pra gente fazer bombar aí nos canais. A mulher crescendo, assim, né? Pela força que ela reconhece nela, né? Então, ela não vai mais pro mundo como homem, né? Ela vai através, né, dessa força. E ela se movimenta através dessa sensibilidade, porque aquilo, né? A intuição, ela é nossa, né? Ela é uma grande força nossa. E aí... quando a gente tá alinhada com isso. A gente não tá competindo com os homens, né? Não é sobre isso. Momento, não é sobre Verdade. competição. Nunca foi. Mas Mas teve muita distorção aí, né? Nós somos complementares. Complementares, isso mesmo. Exatamente. E a gente aprende muito com os homens no sentido de ação no mundo, né? E a gente precisa desse masculino também, dessa alinhar. energia. De uma forma saudável e equilibrada, né? Assim, a gente precisa trazer esse olhar, assim, ambos olhando um pro outro, né? A gente consegue equilibrar essas forças internas e... Com certeza. Vou encerrar, porque ideal. se a gente começar a falar de homem, daí nós vamos... E a gente já viu uma plaquinha lá, finalizar. Já veio a placa, parem de falar. A gente, enfim, né, Carol, só tem a agradecer. Eu não posso deixar de agradecer, óbvio, as nossas convidadas, mas eu quero também agradecer a todo o time de RH que nos deu suporte aí pra gente poder montar. Então, vocês não estão vendo, mas tem pessoas aqui atrás das câmeras. Sempre tem o back. Agradecer especialmente a Milena e a Kátia aí, e a Eliane, né, que nos deram um super suporte aí pra gente poder fazer isso rodar. Elas compram as nossas ideias malucas, né? Sim. Carol. Maravilhosa. Então, muito obrigada, gurias, por todo o suporte aí que vocês nos deram. Vocês, nem sei o que dizer, acho que a gente não poderia ter aberto esse projeto de outra forma, né? De uma forma tão boa como aconteceu hoje. Foi essencial a participação de vocês, a troca principalmente. A gente agradece demais. Saibam que vocês podem contar com a gente sempre. Como também contaremos com vocês, né? Para as nossas loucuradas daqui. Estamos abertos a outras pautas, né? E gratidão por vocês serem essa ponte, né? Para que a gente consiga trazer essa clareza. Muito obrigada também para quem nos assistiu
assistiu, para quem Verdade. contribuiu no chat, para quem realmente comprou essa ideia com a gente. Verdade. Contamos muito com vocês. E assim, é um espaço que a gente está proporcionando para que seja bom para todos que estão aqui dentro da empresa, fora também, que a gente consegue impactar. Então, estamos de fato muito abertas a sugestões, a pontos que a gente possa trazer como melhoria também para Com isso. certeza. Porque a ideia é com que a gente possa sempre crescer mais. E quanto mais espaço a gente conseguir dar, mais contribuição naturalmente vai vir. E as coisas elas vão fluir muito melhores, né, Ângela? Falou Então, tudo. a gente conta com Falou vocês, tudo. Só agradecer. pessoal. Muito Isso aí. obrigada. A gente tá muito feliz com esse projeto. A gente quer muito que ele dê certo, então a gente conta com vocês. Contem com a gente também. E vão nos dando dicas aí, coisas que vocês querem ouvir falar aqui também. Patrocinadores também. Obrigada. Então, de novo, feliz isso. Dia Internacional Feliz das dia. Mulheres, que a gente possa realmente conseguir ter essa contribuição Sim. no dia de hoje também. Teremos miminho para as nossas mulheres da Datacom hoje de tarde, então vocês vão nos ver ainda hoje muito aqui rodando pela empresa e qualquer coisa, realmente contem com a gente, estamos aqui para isso. Tá, pessoal? Muito obrigada. Muito obrigada, Obrigada, Guria. Guria. Obrigada pela Obrigada. participação. Obrigada por todo mundo que nos ouviu também aí nessa manhã. Obrigada. Beijos.